Olá, queridos companheiros de jornada, amados irmãos. Estamos aqui para mais um vídeo falando sobre as passagens do Evangelho segundo o Espiritismo. E hoje nós vamos falar sobre convidados e aceitos. Está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 8º, no item 2. Porque muitos são chamados e poucos os escolhidos. Toda mensagem de Jesus é um confronto com a existente no mundo. Seu subjetismo é objetivo e real, porque se assenta em parâmetros da lógica que fogem ao imediatismo, transferindo-se dos simples acasos para uma causalidade extrafísica, cujas conexões lentamente são identificadas pela pesquisa espírita, para a psicologia e pelas demais doutrinas de investigação da vida transpessoal. A psicologia, no momento, já detecta a pouco essas conexões, cujas causas fogem no plano apenas subjetivista, porque fundamentadas em realidades legítimas fora dos sentidos objetivos. A sincronização, embora elucide alguns desses fenômenos, não abarca toda a gama de conexões que facultam a sua concorrência. Isso porque o ser espiritual governa os acontecimentos que têm campo no mundo físico, rico de fenômenos que, não obstante, são só aparentes. Partindo-se para uma análise da energia e das suas, várias nuances de expressão, constatam-se efeitos múltiplos, que aparentemente seriam o resultado de uma casualidade ao comprimir-se, por exemplo, um botão e abrir um espaço fechado, ou emitir-se uma onda que, embora invisível, conecta com a segurança uma antena de satélite, enviando mensagens visuais e auditivas, portadora de força peculiar para agir com exatidão, conforme a intensidade que se revida. Há uma observação menos cuidadosa: esse fenômeno parceria casual, desde que não se pudesse repetir tantas vezes quanto desejasse. Graças às percepções anímicas e mediúnicas, desveladas e estudadas com critério pelo Espiritismo, esses fenômenos repetem-se com as mesmas características, variando de conteúdo em razão da diversidade dos agentes que os acionam. Assim, o discurso de Jesus é sempre portador de um conteúdo subjetivo, que não se adapta à visão e ao modus operandi da sociedade do seu e dos tempos futuros, estabelecida sobre bases da percepção sensorial, do lógico, racional imediato, do concreto e do comum. Os primeiros, nas convenções sociais, são sempre aqueles que se esforçam, que triunfam, que conseguem romper as barreiras impeditivas do desenvolvimento convencional, granjeando fama e recebendo honrarias. Os últimos são os desclassificados, os fracos, os incapazes de se sobreporem às próprias deficiências ao valor moral e suas manifestações de dignidade e de caráter. Somente se poderá entender que os últimos são os primeiros quando se analisa outra proposta não menos perturbadora do que o convite de Jesus, informando que a porta é estreita, aquela que conduz à salvação, à libertação dos atavismos perniciosos e dos vícios, enquanto a do mundo é larga, prazerosa, de resposta imediata, porque totalmente aberta às sensações que se fazem insaciáveis.
portanto, profundamente desgastantes e não compensadoras. A eleição da porta estreita, aquela que é o resultado da luta intrapsíquica em favor das virtudes do equilíbrio, da sensatez, da perseverança, nos ideais de enobrecimento, faculta que o candidato permaneça em último lugar na competitividade do mundo, a fim de ser o primeiro em espírito de paz, realizador do reino dos céus internamente, onde flui o bem-estar e tem dilatados nos horizontes das percepções extracorpóreas. Essas reflexões adaptam-se perfeitamente ao convite em torno de muitos são os chamados e poucos os escolhidos, considerando-se que se trata de um investimento especial na conquista de cada um, no desvelamento do nosso self, na superação dos caprichos egoísticos. Em um estudo convencional, todos os seres encontram-se convidados ao triunfo interior. As conquistas externas, no equilíbrio emocional, as realizações sociais, a harmonia de comportamento, as atividades edificantes no grupo em que se movimentam. Apesar disso, somente poucos cidadãos conseguem a identificação com todos esses compromissos. Não raro, uns se afadigam pelas posses, pelo conforto em detrimento da vida interior. Outros fogem do mundo e da sua convivência, perseguindo o silêncio e a interiorização, aturdidos, no entanto, com as paisagens conflitivas do inconsciente e os desejos infrentes do prazer não experienciado. Esse labor levaria à conquista e à união da animar com ânimos, qual conseguiu Jesus. Por isso, mantendo-se sempre em sã conduta e saudável, convivência com todos, sem qualquer tipo de tormento íntimo, nem de desajustamentos emocionais como pessoa e cidadão, inclusive recomendando que fosse pago o tributo a César, enquanto pregava e difundia o reino de Deus. Nunca se permitiu o conflito de dois mundos em litígio. Havia escolhido o melhor, portanto, comportava-se de uma maneira equilibrada, nesse de menor significado, mas igualmente importante. Desse modo, quando alguém elege o reino de Deus, podemos dizer que ele transforma-se interiormente, intentando alcançar o objetivo que tem na sua mente. A esse se pode aplicar o conceito de Jesus, porque muitos são os chamados e poucos os escolhidos. Em uma análise psicológica profunda, o escolhido é aquele que consegue o triunfo sobre a inferioridade moral, entregando-se com fidelidade à opção realizada, que o compensa interiormente com a alegria do bem que inculpe nos seus sentimentos. Quando essa disposição se estabelece e passa a governar o destino do ser, desaparecem-lhe as ambições do triunfo externo, porque compreende a sua desvalia, ou pelo menos não lhe atribui o significado hedonista de gozo exaustivo, que deixa sempre laivos de amargura e de frustração, sem compensar o esforço despendido para conseguir. Desaparece, por sua vez, o egoístico instinto de competitividade, que tende e rende estipêndios para o orgulho, não preenchendo os vazios existenciais.
Vamos refletir bem sobre isso. O ser descobre que há prazeres mais significativos e reconfortantes que aqueles que se derivam da posse, da ostentação e do orgulho. Essas expressões do primordialismo, da consciência, o seu lado escuro, banham-se por fim de expressiva claridade, como discernimento daquilo que é importante em detrimento do que tem um sentido transitório, que satisfaz por um momento e não mais atende posteriormente. Essa é a grande luta da nossa vida. Nós, como criaturas humanas, educadas para esmagar, para vencer os outros, mesmo que sob os carmatelos dos conflitos internos que aturdem e degradam, levando-a ao desequilíbrio e à loucura. Em uma sociedade construída conforme os padrões de pensamento de Jesus, não vicejam as lutas pelos lugares proeminentes, porque aqueles que são portadores da hierarquia real, aquela que os distingue interiormente dos demais, sem os humilhar nem os ferir, não estão realmente interessados no destaque comunitário nem na dominação de outras pessoas. Preocupam-se, sim, exclusivamente com a sua realidade de ser imortal, conscientes que o descer da cortina é também o de albar a madrugada perene. Em todos os cometimentos humanos, são muitos aqueles que se encontram convidados para realizações nobilitantes. No entanto, vestidos pela sombra, facilmente se desinteressam de prosseguir por falta de resposta compensadora aos vazios do seu ego, que se preocupa com o entulhar-se de preocupações e de lutas pela conquista de uma primazia. Há convites por toda parte, e nem todos os indivíduos têm olhos para ver, nem ouvidos para ouvir, conceituando-se a conquista de significados existenciais que os preencham de harmonia, direcionando seus passos para os rumos melhores, aqueles que não frustram nem levantam a desesperos dispensáveis. O ser humano se encontra na Terra, envolto em batalhas iluminativas, cada vez mais severas, superadas aqueles que tinham a ver com a existência física e que remanescem nas guerras urbanas ou entre as nações, enfrenta as lutas no lar, no grupo social, no trabalho, mediante as quais adquire sabedoria e aprende a conquistar os altiplanos interiores. À medida que se robustece emocionalmente, mais desafiadores se tornam para os combates, porque se transferem para o corpo íntimo, onde permanecem as heranças do processo de evolução já conquistado. Mediante a identificação dos objetivos que deseja alcançar, autoilumina-se e, recorrendo à oração, que é a fonte inauserível de energia, abastece-se e renova-se sem cessar, de modo a triunfar sobre as dificuldades que já não lhe vão obstruir o seu passo. Aquele, portanto, que no mundo são tidos como ultrapassados, ingênuos, não credores da consideração mentirosa do convívio social doentio, são os últimos. Apesar disso, perfeitamente integrados nos objetivos superiores da vida, tornam-se os primeiros nos reinos do céu. Indispensável considerar-se que no jogo das ilusões e na busca da realidade caracterizam seus seres psicologicamente infantis e os amadurecidos, que optam pelo melhor e perene,
que souberem eleger aquilo que lhes é mais importante, em detrimento do convencional e aceito, imposto pelo convívio terrestre. Dessa forma, o esclarecimento de Jesus é relevante e deve ser medidato profundamente, porque muitos são chamados e poucos os escolhidos. Beijos em seus corações e até o próximo vídeo.